Os tsunamis têm ocorrido em toda a história geológica do nosso planeta, provocando grandes devastações nas regiões costeiras e em ilhas oceânicas, em especial no Oceano Pacífico, onde também concentram-se muitos dos terremotos. Os tsunamis são causados por uma agitação na massa de água dos oceanos. Isso sempre forma uma série de ondas na superfície, de modo semelhante ao que ocorre quando jogamos uma pedra dentro de um lago. O que gera essas ondas são principalmente os terremotos associados às grandes falhas geológicas no fundo dos oceanos. O tsunami é gerado pela rápida subida de um bloco de um lado da falha, deslocando a água para cima e para frente. Mas eles também são gerados por grandes explosões vulcânicas em ilhas oceânicas, como ocorreram em Creta, na Grécia, em 1482 a.C., e em Krakatoa, em 1883, na Indonésia. Ocorrem também devido ao escorregamento de grandes blocos de rochas emersos ou submersos, especialmente em ilhas vulcânicas, ou pela queda de grandes meteoritos e até mesmo por explosões atômicas. Em oceano profundo, as ondas dos tsunamis têm geralmente a altura, que é denominado amplitude da onda, inferior a 50 centímetros, mas o seu comprimento, a distância entre a parte alta e o vale da onda, pode alcançar até mais de 150 quilômetros. Em mar aberto, essas ondas gigantes viajam perto da velocidade de um avião a jato, podendo alcançar mais de 850 quilômetros por hora. Mas por que ondas tão baixas, como aquelas que vemos numa praia num dia normal, se transformam num destrutivo tsunami? Isso ocorre quando as ondas estão se aproximando do litoral. E como a profundidade do mar vai ficando cada vez mais rasa, a onda quebra, de modo idêntico ao que ocorre às ondas normais que vemos na praia. Perto da praia, o comprimento da onda diminui a até 2 km e a sua velocidade até 50 km por hora. Assim, as ondas mais rápidas que estão chegando vão se acumulando, fazendo com que a altura da onda aumente, podendo chegar a 30 metros ou mais. O efeito de ampliação da onda e a faixa de inundação dependem muito da topografia do litoral. E em casos excepcionais, essas ondas adquirem enormes amplitudes. Em 1958, no Alasca, depois de um grande terremoto de magnitude 7,7, o tsunami chegou a formar uma onda com aproximadamente 525 metros de altura. É mais do que um grande arranha-céu. É importante lembrar que os tsunamis podem viajar por grandes distâncias. Um tsunami gerado no Japão pode chegar ao Chile, mas sempre com uma intensidade muito menor. Em média, nos últimos tempos, grandes tsunamis têm ocorrido em períodos de aproximadamente 15 anos. Não podemos nos esquecer ainda da queda do grande meteorito no Golfo do México, que provocou a extinção dos dinossauros há 60 milhões de anos. Hoje vamos entender por que os terremotos acontecem e são inevitáveis. A força por trás deles é a mais poderosa e destruidora de todas: a força dos vulcões. Nossa viagem começa na Etiópia, no leste da África. Uma das regiões mais quentes e remotas do mundo. Aqui fica o vulcão mais antigo e ativo do planeta, Erta Ale, no idioma local, Montanha Fumegante. Este é um lago gigante de lava, um dos únicos do mundo em atividade permanente. O líquido que borbulha é feito de rochas derretidas, vindas das entranhas da Terra, a quase 1.200 graus Celsius. E se de dia as imagens já são arrebatadoras, à noite a montanha revela seu maior segredo. Acelerando estas imagens, cientistas descobriram que o lago se movimenta de uma forma intrigante.
A lava jorra sempre de um lado da cratera e vira uma crosta escura quando entra em contato com o ambiente. A crosta é então carregada por um fluxo próprio do lago, até que afunda e vira lava mais uma vez. Segundo os cientistas, é exatamente assim que o calor se comporta nas profundezas da Terra. E é por causa dele que toda a superfície do planeta está em transformação constante. A Islândia, um país gelado, próximo do Polo Norte, é o lugar perfeito para observar os efeitos desse calor que vem do centro da Terra. Veja esta fenda geológica no Parque Nacional de Thingvellir. A fissura rasga a ilha e segue até o fim do horizonte. E esse cenário é apenas a borda de uma estrutura incrivelmente maior. Do lado esquerdo dessa falha fica um pedaço gigantesco da crosta terrestre, que segue inteiro por 7.000 quilômetros, passa por baixo do Oceano Atlântico e atravessa os Estados Unidos até a Califórnia. Esse pedaço enorme de terra é chamado de placa tectônica, a placa norte-americana. A superfície do nosso planeta é dividida em 7 placas. Se todo o Oceano Atlântico fosse esvaziado, essa fronteira que corre no fundo do mar ficaria aparente, até surgir por cima das ondas e virar paisagem na Islândia. Houve um dia em que esses dois pedaços de terra eram um só. A fenda é resultado da ação das forças do centro da Terra. É fácil entender. As rochas derretidas no fundo do planeta sobem em direção à superfície e, quando chegam logo abaixo das placas, seguem em sentidos opostos, até que perdem calor e voltam para as profundezas de onde saíram. Esse processo vai esgarçando trechos da crosta terrestre. E é isso que, muito lentamente, faz com que os continentes se movam. A fenda que divide a Islândia aumenta 2 centímetros por ano. Parece pouco, mas ao longo da história da Terra, chega-se a uma distância enorme. Há 225 milhões de anos, nosso planeta era assim. Um supercontinente chamado Pangeia. Com o movimento das placas, Pangeia se partiu, dando espaço para novos oceanos e continentes. Agora, se a separação das placas é um processo longo e quase imperceptível, o encontro entre elas gera cenários grandiosos. Como os Alpes, no sul da Nova Zelândia. Há dezenas de milhões de anos, a Nova Zelândia era só um conjunto de ilhas pequenas. Foi a colisão entre as placas do Oceano Pacífico e da Austrália que fez as ilhas se juntarem, costuradas por uma cadeia gigantesca de montanhas. Quer ver como essas montanhas chegam a mais de 3.000 metros de altura? Os terremotos são o outro lado dessa força que vem do centro da Terra. Arrasam cidades inteiras e causam grandes tragédias humanas. Os terremotos acontecem justamente quando as placas tectônicas entram em atrito. Quando a pressão acumulada por essa fricção é liberada na forma de vibrações, a Terra treme, tudo em volta fica abalado. Nesse ponto, o Brasil tem sorte. O Brasil está numa região que é centro de uma placa tectônica, na placa sul-americana. Então os grandes terremotos ocorrem nas bordas, onde uma placa roça na outra e onde a crosta é mais fraca. Mas de vez em quando acontecem tremores leves. Rio Grande do Norte, no Ceará, no norte de Mato Grosso. Por quê? Nenhum lugar da Terra é absolutamente 100% estável. Há regiões no Brasil onde a crosta é um pouco mais fraca
e com a movimentação das placas, essas regiões mais fracas podem sofrer trincas, digamos assim. Nada comparado ao que aconteceu em outubro de 2005, quando um terremoto mortal atingiu os Himalaias, no norte do Paquistão. Foi nessa região totalmente destruída que os cientistas identificaram outra consequência do tremor. Imagens de satélite revelaram que as montanhas mais próximas do epicentro, destacadas aqui em vermelho e amarelo, cresceram até 5 metros durante o terremoto. Esse processo, repetido milhares de vezes ao longo de milhões de anos, fez dos Himalaias a maior cordilheira do mundo. Ou tufão, ou ciclone tropical. Os 3 fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo.